Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E aí, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Dil, e este aqui é o meu canal. E agora que eu reparei que tem um capacete aqui na poltrona, que não está cooperando muito com o cenário, mas tudo bem. Pessoal, comecei com essa música hoje para poder falar com vocês sobre um tema que eu já queria falar há um tempo. E é um tema muito especial. Eu espero que você escute com bastante atenção. Como nós podemos nos conectar com Deus no nosso dia a dia? Como podemos nos relacionar com Ele no nosso dia a dia corrido, cheio de tarefas? Às vezes nós queremos fazer outras 1000 coisas, mas nós também queremos ter relacionamento com Deus. O que a gente poderia pensar sobre isso? Bom, pessoal, eu quero falar primeiro aqui que eu sou cristã, eu sou protestante, então o que eu falar aqui, claro, logicamente, terá a ver com a minha fé. Se a sua fé é outra, você quiser ver o vídeo mesmo assim, assistir a este vídeo, fazer um comentário, fique à vontade, mas eu preciso deixar claro aqui para você que eu vou falar sobre a minha fé, beleza? Primeira coisa que nós precisamos entender sobre nos relacionar com Deus é que isso precisa ser uma prioridade. Se de fato você quer se relacionar com Deus, isso vai ter que ser uma prioridade na sua vida. Você terá que colocar essa questão num patamar da sua vida que tome parte do seu tempo e parte das suas tarefas. Se você não quer que isso pegue parte das suas tarefas e parte do seu tempo, é porque você não quer se relacionar com Deus. Porque se relacionar com Deus demanda do nosso tempo e dos nossos dias também. Mas é claro que nós temos muitos trabalhos e nós temos uma rotina pesada às vezes. E como que a gente pode se relacionar com Deus no nosso dia a dia? Sabendo que Deus faz parte também da nossa vida ordinária, daquilo que nós fazemos todos os dias, da nossa rotina. E é por isso que eu comecei cantando essa música, porque Deus está aqui. Mesmo quando nós não estamos na igreja, mesmo quando nós não estamos lendo a Bíblia e orando, fazendo tarefas que são diretamente espirituais, Deus está também quando você lava a louça, Deus está também quando você toma banho, Deus está também quando você trabalha, quando você estuda, quando você escuta choro de bebê, quando você cuida do seu filho, quando você cuida de uma pessoa que você precisa da sua casa, quando você limpa a sua casa, quando você faz o seu dever da escola, se você for um adolescente ou uma criança, Deus está ali. Deus está conosco em todos os momentos. De fato, essa é a primeira coisa que a gente deve pensar. Se Deus está ali, a nossa relação com Ele no dia a dia deve ser uma relação de consciência. Nós temos primeiro que colocar na nossa consciência que há uma presença santa naquele lugar. E nós devemos chamar aquela presença, nós devemos clamar por aquela presença. E para isso, você não precisa ter um momento separado. Você pode fazer isso enquanto você faz as suas coisas. Então você está andando na rua, indo para algum lugar, caminhando para algum lugar, você chama a presença de Deus. Senhor, venha, esteja aqui comigo. Esteja neste lugar, Pai. Você está lavando louça, você fala, Deus, estou lavando essa louça para a tua glória. Esteja aqui comigo, Senhor, em cada momento, em tudo que eu estiver fazendo. Você lava um banheiro, você chama a presença de Deus. Você amamenta seu filho, você chama a presença de Deus. Em todos os momentos você chama a presença de Deus. E é impressionante, porque às vezes em que eu mais tive assim a presença de Deus palpável na minha casa, na minha vida, foram em momentos completamente ordinários, ou seja, momentos em que eu estava fazendo as coisas mais simples possíveis, como dobrar uma roupa, estender uma roupa. Além de clamar pela presença de Deus, você precisa ter a noção de que para isso, muitas vezes você precisará estar em silêncio, ou então somente ouvindo a vida acontecendo. Se você tem crianças na casa, por exemplo, as suas crianças fazem barulho. Então fique somente com o barulho delas, sabe? E clamando a presença do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas colocam podcasts, colocam vídeos no YouTube, séries, para poder ouvir ou assistir enquanto fazem outras tarefas. Mas se você sempre faz isso, você não vai conseguir perceber a presença de Deus com você nesses momentos, porque você estará distraído. Então é importante que você usufrua do silêncio. É importante que você utilize o silêncio para poder ter essa consciência, essa conexão com Deus nesses momentos da sua vida acontecendo. Uma outra coisa muito importante é você meditar na palavra de Deus.
E perceba que eu não estou falando aqui para você simplesmente ler a Bíblia. Eu estou falando para você meditar. Lá em Salmos 1 fala que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O que isso quer dizer? Que quando você tem acesso à palavra de Deus, não basta somente você ler e entender, você precisa pensar. E para isso, eu quero dizer algo que me ajuda muito: memorizar versículos. Se você memoriza versículos, você consegue pensar neles durante o seu dia. E em momentos em que você está muito estressado, momentos em que você acha que não vai dar conta do que você precisa fazer, em momentos em que você está ansioso, você fala esses versículos para sua alma. E é como se eles começassem a, sabe, limpar ali o seu estado de espírito e trazer as verdades que Deus fala sobre você à sua mente. Memorizar versículos para meditar sobre eles no seu dia a dia, até mesmo enquanto você estiver no seu trabalho. É a melhor coisa que você pode fazer para pensar naquilo que Deus tem sobre a sua identidade. Eu me lembro de quando eu estava numa fase difícil da minha vida, com muitas tarefas, andando muito ansiosa, muito estressada, com muitas coisas na minha cabeça. E eu repetia toda vez, toda hora, tudo que vinha à minha cabeça de ruim, eu repetia aquele versículo, que era 2 Coríntios 12, 9, que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu pensava naquela verdade do Espírito Santo sobre mim. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E todas as vezes em que eu me sentia fraca, que eu me sentia incapaz, ansiosa, estressada, eu pensava que a graça do Espírito Santo me bastava porque o poder dele estava ali na minha fraqueza. O poder dele estava mais forte ali na minha fraqueza. Eu estava dando glórias a ele na minha fraqueza. Então, memorizar versículos para meditar neles no seu dia a dia é incrível, porque faz com que você absorva a verdadeira identidade de filho de Deus. A terceira coisa é uma dica muito boa para aqueles dias que você acordou atrasado e que você vai ficar o dia inteiro fora e você está com medo de talvez não ter um momento ali devocional, algo assim. Tenha uma Bíblia no seu celular que tenha áudio, para você poder ouvir a sua Bíblia, ouvir também algum livro devocional enquanto você estiver fazendo seu café ou enquanto você estiver no trânsito ou algo desse tipo. Mesmo que você escute, você vai estar ali atento, recebendo do Espírito Santo também, tendo ali um estudo do Espírito Santo, de Deus, de Jesus naquele dia. É muito importante que você tenha essas cartas na manga para que você não passe os seus dias sem pensar na presença de Deus. E às vezes ouvir vai ser tão importante quanto ler, porque nesses dias que você sabe que tudo saiu do controle, você está ali absorvendo a palavra por meio de ouvir a palavra, sabe? E isso também surte um efeito muito bom na gente. É como se você estivesse ali com alguém contando a Bíblia para você. E é maravilhoso. Então isso é ótimo para aqueles dias que você não conseguir sentar e estudar a Bíblia, conforme a gente sabe que é bom, né? Conforme a gente gosta. Ouvir a Bíblia também é uma ótima coisa. A quarta coisa é: tenha comunhão com outras pessoas que servem a Deus, com seus irmãos em Cristo. Vá à igreja no domingo, esteja durante a semana em contato com seus irmãos, tenha pessoas que acompanham você, desabafe, peça conselhos, peça orientação. Porque se você estiver andando com outras pessoas, você vai perceber uma manifestação diferente do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta no seu amigo, se manifesta em você. Então, quando vocês se unem, vocês começam a compartilhar aquilo que o Espírito Santo está falando com cada um, que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um. Isso fortalece a fé. Isso faz com que você volte à sua rotina com mais vontade, sabe, de compreender as coisas de Deus, porque você escutou o testemunho de outra pessoa. Então é muito importante que você escute os seus irmãos em Cristo e você caminhe com eles. Agora, o que eu quero que você entenda desse vídeo, principalmente, é que você não precisa ter uma rotina perfeita para estar perto de Deus. Deus sabe que nós somos seres humanos, que nós temos defeitos, que nós não sabemos lidar muito bem com o nosso próprio tempo. O que Ele quer da gente é disposição, é vontade, é entrega. Então, se você tiver 5 minutos, 10 minutos para ajoelhar na sua casa, ajoelhe. Mas a melhor coisa que você pode fazer é chamar o Espírito Santo para ficar o dia inteiro com você. Como assim? Vou ficar o dia inteiro no meu quarto orando lendo a Bíblia? Não.
Você vai ficar o dia inteiro chamando a presença do Espírito Santo onde você estiver. Nem que seja estendendo uma roupa, nem que seja no trânsito, nem que seja indo à padaria, sabe? O que você precisa fazer é ter a consciência de que o Espírito Santo está com você em todos os momentos. Peça para ele ir aperfeiçoando o seu caráter e o seu espírito, a sua alma, enquanto você estiver nos momentos mais simples da sua vida. Porque o Espírito Santo não se preocupa com a gente somente nos domingos, ele se preocupa com a gente em todas as coisas que nós fazemos durante a semana também. Tenha essa consciência e busque a Deus em todos os momentos. Peça a Ele para falar com você e peça sabedoria. A Bíblia fala que Deus não nega sabedoria a nós. Então peça sabedoria e Ele com certeza dará sabedoria para você. Tá bom, pessoal? Um vídeo simples, rápido, com algumas dicas aí que me ajudam muito. Eu espero que te ajudem também. Deixa aí seu comentário, fala o que você faz para se relacionar com Deus no seu dia a dia. Conte aqui uma experiência que você teve com Deus no seu dia a dia. Eu espero poder ouvir, quer dizer, ler, né, a sua experiência, coloque aí. E compartilhe esse vídeo também com pessoas que falam que nunca tem tempo para estar com Deus. Gente, o tempo com Deus é todo o tempo. Você não precisa ter ali um momento específico, por mais que isso seja incrível também. O tempo com Deus é todo o tempo. Chama Deus para fazer tudo com você. Coloca o seu coração perante Deus todo tempo, toda hora e todo dia, que você vai ver o quanto o Espírito Santo vai te tocar e vai te transformar. Tá bom? É isso. Um beijão e até a próxima.